Boa noite, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, para quem ainda não teve aula comigo, eu sou a professora Daniela Pessoa e eu vou ministrar as nossas oficinas de redação. Por enquanto, vai ser dessa maneira, né, online, cada um na sua casa, estudando, aproveitando esse tempo. Mas se Deus quiser, isso vai passar logo e a gente vai poder se reencontrar em sala de aula. Bom, a gente já começou o ano tendo uma live, né, falando sobre os primeiros passos de redação. Muitos que estão assistindo essa aula assistiram a essa live aula também. E lá eu comentei muitas coisas sobre o tipo de texto que é pedido no concurso que vocês vão prestar. A gente também teve aula da professora Gabi, né? E aí vocês já têm um esboço, já têm conhecimento da forma que a gente vai trabalhar. Bom, hoje a gente vai falar especificamente do parágrafo de introdução. Vocês devem estar com o materialzinho aí disponível no computador, no celular, quem deu tempo de imprimir bacana, mas a gente vai precisar desse material para poder acompanhar a aula, combinado? E antes de eu falar especificamente do parágrafo de introdução, que é o primeiro parágrafo do nosso texto, eu vou dar uma relembrada lá nos primeiros passos de redação, que foi a live que a gente teve, né? Para quem perdeu, dá uma atualizada. No concurso de vocês, a gente vai trabalhar com texto dissertativo argumentativo. O que é o texto dissertativo argumentativo? Quem lembra? Responde aí nos comentários quem tá lembrando desse tipo de texto. Dissertar é falar sobre. E argumentar? O que é argumentar? Argumentar é ter uma opinião, um posicionamento. Então, a gente imagina o quê? Que nesse tipo de redação a gente vai falar sobre um determinado assunto, dando a nossa opinião, dando o nosso posicionamento em relação àquele assunto. Tranquilo? Estamos indo? Bom, beleza. Dito isso... Tocinha. Bom, dito isso, a gente tem que lembrar também que neste tipo de texto, a gente vai trabalhar com 3 parágrafos. Na verdade, não necessariamente com 3 parágrafos, mas com 3 partes que precisam aparecer nesse gênero textual. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso quer dizer que na sua redação deve ter no mínimo 3 parágrafos. Por que no mínimo, Doni? Pode ter mais parágrafos? Pode, porque eu posso ter um parágrafo de introdução e 2 parágrafos de desenvolvimento e um 4º parágrafo de conclusão. Então, o único parágrafo que eu posso ter mais de um dentro desse tipo de texto é no parágrafo de desenvolvimento. A introdução e a conclusão, eu só posso ter um. Hoje a gente vai falar do parágrafo de introdução. Mas segura mais um pouquinho que eu vou chegar no parágrafo de introdução. Eu tenho que te lembrar também... Deixa eu beber minha aguinha aqui. Eu tenho que te lembrar também que é muito importante na sua redação você fazer o rascunho, o planejamento do seu texto. Não é à toa que a banca disponibiliza, né, um espaço para você colocar ali suas ideias, colocar a sua redação para depois transcrever para a folha de redação mesmo, né? Aquele espaço, ele deve ser utilizado para você planejar o seu texto. A dica que eu sempre dou é que antes de você começar a prova, né, você que sabe se você vai começar fazendo exatas, fazendo humanas, né, isso aí é muito particular. Mas antes de você começar a fazer a parte objetiva, dá uma olhada no tema da redação. Porque aí não vai ser uma surpresa. Você vai fazendo a parte objetiva e aí quando você cansar ou quando você lembrar de alguma coisa, porque a gente tem essa capacidade. Aí você vai lá no rascunho e faz uma anotação. Poxa, o tema é sobre obesidade? Vou falar sobre isso, lembrei disso, lembrei desse filme, lembrei dessa novela, lembrei desse personagem, lembrei dessa situação que aconteceu. E aí você vai colocando esses conteúdos
Então, você vai colocar esses conteúdos ali na folhinha de redação, na folhinha de rascunho, né? Para depois você organizar suas ideias na redação de fato. Porque, Dani, mas primeiro eu não tenho que fazer o parágrafo de introdução? Não, primeiro você faz o rascunho. Porque o parágrafo de introdução, ele vai ter que citar os seus argumentos e dar uma brecha, né, sobre o que você vai desenvolver ao longo da sua redação, do seu texto. Para você fazer isso de uma forma eficiente e bacana, você já precisa, né, ter noção de quais serão os seus argumentos, quais são os exemplos que você vai utilizar, não é mesmo? Então, primeiro eu faço o rascunho e aí depois que eu faço o rascunho, eu vou fazer o parágrafo de introdução. Mas, Dani, eu não sei como eu vou fazer o rascunho. Eu sei o que eu quero escrever, eu sei o meu argumento, mas eu não sei como escrever esse argumento. Não tem problema. Aí no materialzinho de vocês, eu coloquei o rascunho organizado. O que é um rascunho organizado? Eu montei um questionário que deve ser respondido, né, em cada um dos parágrafos do texto. Por exemplo, o parágrafo de introdução, ele tem a função de apresentar o tema e a tese. Tema e tese? O que é isso? Quem é que lembra disso da nossa live? Bom, tema é o assunto que você vai escrever. A banca, né? A sua prova, ela vai ter ali um tema de redação. Pode ser redes sociais, pode ser uma questão de saúde pública, né? Pode ser uma questão de transtornos, né, psicológicos. A banca, ela vai disponibilizar um assunto para você dissertar ao longo do seu texto. E aí, dado esse assunto, você precisa ter uma tese, que é uma opinião em relação a esse assunto. Então, tema, assunto, tese, opinião. Não vamos confundir. Tanto o tema quanto a tese, eles precisam aparecer no parágrafo de introdução. E eu só consigo fazer ele bacana depois que eu pensei nele previamente. Daí a importância do rascunho. Eu sou repetitiva em relação a isso, porque eu sei que muitos alunos fazem a redação direto, né? Às vezes faz a lápis, e aí tá quase na hora de entregar, passa a caneta por cima do lápis, depois passa a borracha e acaba borrando tudo. Não. Não vamos fazer dessa forma. Vamos planejar o nosso texto, né? Vamos estudar os mecanismos de redação para a gente poder construir uma argumentação bem fundamentada. Beleza? Tranquilo? Agora que você está começando a entender, está captando a importância de planejar o texto e a importância do rascunho, vamos fazer um exercício aqui na nossa aula. Eu coloquei aqui para vocês um tema que é a informática como uma ferramenta de inclusão. Se você não estiver conseguindo enxergar aqui, tem aí na sua folhinha, no seu material para você verificar, tá? Então, vamos pensar comigo. A informática como uma ferramenta de inclusão. Bom, imagine que a banca do Enseja, ela colocou este tema para você fazer a sua redação. É óbvio, né? Ainda mais diante do cenário que a gente está vivendo, que a informática, com toda certeza, é uma ferramenta de inclusão. E é uma ferramenta muito positiva, né? Porque graças a esses meios tecnológicos, né? Graças à informática, a gente está conseguindo ter a nossa aula e muitos outros alunos, né? Da educação de base estão conseguindo ter as suas aulas também. Mesmo que não seja nesse contexto de pandemia, de coronavírus, mesmo fora desse contexto que a gente está vivendo, a informática, ela vai sim ser uma ferramenta de inclusão para a educação. Tá, mas eu tenho que ter a perspicácia de entender que se a banca colocou esse tema, não é apenas para eu colocar as maravilhas que a informática faz no cenário da educação.
Se a banca colocou esse tema, é porque esse tema é uma questão problemática da sociedade. Mas, Doni, como você pode ter certeza disso? Porque um dos critérios de correção da sua redação, lá no parágrafo de conclusão que a gente vai ver mais pra frente, é a proposta de intervenção, é uma proposta de solução. Então, raciocina comigo. Eu só posso solucionar onde tem o quê? Problema. Se eu tô abordando só o lado positivo desse tema, quando chegar lá no final eu vou solucionar o quê? Nada. Então, sim, se este tema está na minha redação, eu preciso problematizá-lo. Eu preciso entender que não é essas mil maravilhas, né? Então, vamos raciocinar aqui. Acompanha aí na sua folhinha, no seu material. A informática como uma ferramenta de inclusão. Beleza. Com certeza, a informática é uma ferramenta, né, de inclusão. Mas quais são os problemas que essa ferramenta encontra para chegar a todos, para incluir essas pessoas da sociedade? Quais são os problemas? A nossa redação a gente tem que pensar dessa forma. Beleza, é uma ferramenta, mas não tá bom para todo mundo. São vários fatores, né, que vão me fazer entender que a informática enfrenta problemas, desafios. Mas na minha redação eu não posso falar de todos esses fatores. Então, eu vou escolher apenas um ou dois. Se você está começando a escrever agora, escolha apenas um fator. E se você já tem, né, uma certa intimidade, você pode escolher 2 fatores. Não precisa escolher mais que isso. Esses fatores, né, esses causadores de problema, lá na frente a gente vai ver que são os argumentos. Mas por que eu tô falando de argumento na aula de introdução? Porque é muito bacana, interessante e organizado eu citar os meus argumentos no parágrafo de introdução. Mas, Doni, você não falou que na introdução eu preciso colocar o tema e a tese? Sim, essa é a função principal do parágrafo de introdução. Mas, além de citar o tema e a tese, eu também vou colocar ali os meus argumentos. Porque se a gente parar para raciocinar, a tese, ela acaba sendo meio óbvia. Como assim, Dani? Cada um tem a sua opinião, cada um vai colocar da forma que quiser. Sim, concordo com você, cada um tem a sua opinião. Mas se o tema é uma problemática da sociedade, que eu tenho que resolver lá no parágrafo de conclusão, resolver não, amenizar, a minha opinião naturalmente vai ser o quê? Que esse problema ele deve ser resolvido, que esse problema ele deve ser combatido ou analisado ou refletido, né, de uma maneira mais eficaz. Então, tudo que me leve a combater esses desafios e esses obstáculos. Na verdade, a tese ela vai se repetir dessa forma para a tua redação do Enseja. Todas as redações eu vou ter que colocar a tese assim, essa problemática deve ser combatida, essa questão deve ser resolvida? Não. A gente está falando aqui de redação do Enseja. Do Enem eu posso dar uma modificada, de outros concursos públicos é outra temática, outra proposta, mas neste tipo de banca é interessante eu colocar este tipo de tese. O diferencial serão as estratégias que você vai colocar no seu parágrafo de introdução. O diferencial serão esses fatores, né, que são os motivadores do problema desse tema. Quais são os fatores? O que prejudica? Por que a informática, como uma ferramenta de inclusão, enfrenta desafios que devem ser combatidos na nossa sociedade? Quais são esses desafios? Faz o seguinte, esse questionário que eu mandei aí para vocês, qual é o tema, qual é o assunto que você pensa sobre isso?
porquê, justifique suas respostas, há exemplos. Isso aí é o rascunho organizado. Então agora você vai dar um pause, vai responder esse rascunho e aí você vai voltar aqui pra gente falar mais um pouquinho sobre esse tema. E aí, pensaram? Responderam o questionário, travaram, adiantaram o vídeo, o que vocês fizeram? Agora a gente vai fazer juntos, tá? Bom, esse tema da informática como uma ferramenta de inclusão, eu acho que todo mundo, né, pensou na questão que nem todos têm acesso à informática, não é verdade? E além disso, além de nem todos, infelizmente, não terem acesso à informática, há algumas pessoas, inclusive jovens, tá? A gente tem muito essa visão de, mas a juventude está ligada, está conectada, está com o celular, está com o Wi-Fi. Sim, mas assim, na nossa redação, a gente não pode generalizar. A juventude está conectada, a juventude está por dentro? Nem todos, há exceções. Quando você generaliza na sua redação, o seu argumento, ele perde a fundamentação. É como se você estivesse caindo no senso comum. E isso não é nada bacana. A gente pode dizer, sim, que grande parte dos jovens estão conectados, né? Grande parte da população está conectada, tem acesso à informática. Grande parte, mas todos não. E essa parcela que não tem acesso à informática, ela acaba sendo excluída da sociedade. E às vezes eu tenho uma parcela que tem até acesso, mas não tem a instrução para usar essas ferramentas. Tem gente que não consegue, né? Poxa, por exemplo, a gente está tendo nossa aula agora dessa forma, online. E aí, de repente, você vai ter um colega, uma colega, né? Vai ter alguém da nossa turma que tem o celular, que tem a internet, que usa lá o WhatsApp, mas acaba encontrando uma certa dificuldade para assistir a aula, porque tem que clicar ali, tem que fazer dessa forma. É simples, né? Só que é necessário receber uma instrução para você fazer isso. Tem muita gente que não está acostumada com esse meio, nem adaptada a esse meio. E aí, como é que fica? Como é que funciona para essas pessoas? Essas pessoas vão ser excluídas da sociedade? Nós, professores, de uma forma geral, nós estamos lidando com um ano letivo totalmente virtual. Mas a gente tem plena consciência que muitos alunos estão sendo deixados de lado, porque não têm acesso à informática e, às vezes, a família ou o próprio aluno, né, depende da faixa etária, não tem a instrução para poder receber, para poder participar da sua aula. Então, esses são fatores que vão fazer o quê? Vão dificultar essa ferramenta, né, como algo que vai beneficiar a todos. Ao longo da minha redação, eu vou falar sobre esses fatores. Primeiro, das pessoas que não têm acesso, depois posso falar das pessoas que não recebem a instrução correta para poder utilizar as ferramentas, né, da informática, da tecnologia, para ter acesso à educação. Você pode ter pensado em outros problemas, em outros argumentos, né? A gente está falando de problema agora para se familiarizar, mas na verdade esses pontos são argumentos. Argumento é um papo para o segundo parágrafo da redação, para o desenvolvimento. Então, no meu desenvolvimento 1 eu vou falar da falta de acesso e no meu desenvolvimento 2 eu vou falar da falta de instrução. Eu já planejei isso na minha cabeça. No parágrafo de conclusão, eu vou dar uma sugestão para tentar amenizar esta situação, não resolver, né? Porque se fosse para resolver, eles pegavam lá as nossas redações, as redações de vocês, da galera do Enem, e aí tava tudo bom, tava tudo maravilhoso. Não é assim que funciona. Então, não vamos ter a pretensão que a gente vai resolver os problemas da nossa sociedade. A gente vai amenizar, tá bom? Lembrem-se dessa palavrinha que a gente vai usar mais pra frente. Sabendo dos meus argumentos, agora eu vou montar a minha introdução. Eu já sei o tema, que é o quê? A informática como uma ferramenta de inclusão.
eu já sei a minha tese. Qual é a minha tese? É aquela óbvia que a gente já conversou. Este é um problema que a sociedade enfrenta e que deve ser combatido, refletido, analisado. E eu já sei os meus argumentos. A informática, ela vai encontrar desafios porque muitas pessoas não têm acesso e muitas pessoas não têm a instrução necessária. Sabendo disso, eu só preciso organizar o meu parágrafo. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai organizar agora. Bom, gente, eu vou explicar para vocês duas formas de montar o seu parágrafo de introdução, agora que a gente já discutiu a função desse parágrafo. Eu tenho a forma básica, que vai te garantir a nota necessária, né, para ser aprovado, e eu tenho a forma top, que vai fazer a sua nota subir. Óbvio que você, meu aluno, vai querer fazer o top, mas, né, vamos raciocinar. A gente está começando a escrever redações. Então, se você tiver dificuldade de fazer dessa forma, você vem para a forma básica. Dani, como é que é a forma básica? Como é que eu vou começar a minha redação? Aí no folhinho eu coloquei para vocês evitar começar o seu texto com marcas temporais. O que são marcas temporais? Hoje em dia, a informática é uma ferramenta de inclusão social. Ou, atualmente, a informática é uma ferramenta de inclusão social. Hoje em dia, atualmente, desde os primórdios, né? Tudo que está indicando o tempo é uma forma muito clichê e muito batida de começar o seu texto. Se você vai começar o seu texto de uma forma básica, você pode utilizar "é sabido que", e aí você coloca o tema. A informática é uma ferramenta de inclusão social. Professora, é sabido que? Sim, é o particípio do verbo saber. Se você não estiver se sentindo seguro para usar "é sabido que", você pode usar "sabe-se que". A informática é uma ferramenta de inclusão social. Mas o "é sabido que" fica mais elegante, vai por mim. Eu sei que não é a forma que a gente fala no nosso dia a dia, mas o texto dissertativo argumentativo, ele não é a forma que a gente fala no nosso dia a dia. A banca exige que a gente escreva a nossa redação em norma culta, tá? Lembre-se disso. Então, nada de colocar gíria, muito menos palavrão na sua redação. Ou eu posso começar também de uma forma bem básica, que é: muito se discute sobre a questão da informática como ferramenta de inclusão social. Você vai colocar esse comecinho e vai transcrever ou modificar uma palavra ou outra o tema da redação. Eu tenho que colocar o tema da redação? Sim, é a função do parágrafo de introdução colocar o tema da redação, tá? E aí depois que você coloca o tema, por exemplo, aí na folhinha eu coloquei para vocês: é sabido que a informática é uma ferramenta de inclusão social. Ponto. Apresentei o tema. Depois que eu apresento o tema, eu tenho que fazer o quê? Citar os argumentos, né? E colocar a tese. Nesse sentido, entende-se que esta questão enfrenta vários desafios, tais como... E aí eu vou pontuar: pessoas que não têm acesso à informática, assim como pessoas que não recebem instrução para ter esse acesso. Não é verdade? Dessa forma, essa problemática, essa questão, ela deve ser combatida. Que questão? A informática como ferramenta de inclusão social. Na verdade, a questão que deve ser combatida são os desafios, os problemas que a gente pontuou lá no início da aula, são eles que devem ser combatidos. Então, fazendo dessa forma, eu montei uma introdução básica. Mas se você quer arrebentar, se você quer tirar um 8, um 9 e até um 10, porque ano passado a gente teve aluno que tirou 10, você não vai começar a sua redação com "é sabido que", muito se discute sobre. Você vai usar as estratégias de introdução que eu coloquei no seu material. Quais são essas estratégias? Situação concreta. O que é situação concreta? É eu pegar algo que está acontecendo na sociedade ou que aconteceu, que teve uma grande repercussão,
para eu colocar para começar meu texto. Óbvio, né, que essa situação concreta, ela é um exemplo, na verdade, e ela tem que estar relacionada, ela tem que ter a ver com o tema que você vai escrever aí no seu texto. Quando a gente fala da informática como uma ferramenta de inclusão social, a situação concreta que eu posso usar é o próprio cenário que a gente está vivenciando, né? A gente vai dizer que devido ao cenário atual, né, de pandemia, do coronavírus, estamos vivenciando um novo ciclo da educação, com aulas online, né, aulas em grupos de WhatsApp, via Zoom, todos esses aplicativos, eles estão sendo utilizados para a educação continuar, devido ao problema que a gente está vivendo. Então, eu posso pegar isso e, ao invés de eu começar com sabido que, eu vou colocar a questão da pandemia, né, como um dos motivos para a gente usar a informática como uma ferramenta da educação. Ah, professora, eu vi no jornal que 75% da população não tem acesso, não tem computador em casa. 75% é um número bem exagerado, né? Mas eu tô chutando. Mas vamos supor, 25%, um número bem menor. Você tem certeza dessa informação? Se você tem muita certeza, você coloca, né? De acordo com... Aí você bota o site tal, 25% da população brasileira não tem um computador em casa. Ponto. Dessa forma, encontra-se, né, desafios para que a informática seja de fato uma ferramenta de inclusão social. Os fatores são aqueles que a gente já falou, né? Falta de acesso, falta de instrução. E aí, para eu colocar esses dados estatísticos para começar a minha redação, é o que eu falei para vocês. Só tendo 100% de certeza. Mas a gente também sabe que quando você recebe sua prova, eles colocam para vocês, a banca coloca para vocês textos motivadores. Esses textos, eles não devem ser copiados. Eles estão ali para serem lidos, para te ajudar, para te direcionar para uma argumentação. Então, você vai ler aqueles textos para se inspirar para escrever sua redação. E pode acontecer de nesses textos aparecerem dados estatísticos, gráficos, né? E aí, vamos supor que você está sem ideia, sem uma situação concreta, você pode pegar um dado estatístico do próprio texto de apoio para utilizar na sua redação. É até mais seguro, né? Porque se foi a própria banca que colocou aquela informação, não vai ter como contestar. Mas, fora isso, só se tiver certeza mesmo. É um argumento bom para começar o seu parágrafo de introdução. Uma outra forma top de começar a sua redação é fazendo uma referência histórica, né? Colocar lá algumas, por exemplo, em relação à informática como ferramenta de inclusão social. A gente sabe, né, que nos períodos anteriores, muitas pessoas, né, não existia, não tinha acesso à informática. Então, se você tem essa informação, se você é bom nessa disciplina, você pode colocar a referência histórica para começar o seu texto. Pode falar, né, de outros contextos, não tem problema. E por último, não menos importante, você deve utilizar a citação para começar a sua redação. O que é uma citação? É você colocar a fala de uma outra pessoa, normalmente um argumento de autoridade, né? Alguma pessoa especialista, alguém que entende daquele assunto. Aí você vai começar o seu texto. Segundo fulano de tal, 2 pontos, abre aspas, e aí coloca a fala dele. Ponto. Dessa forma, evidencia-se que a informática é uma ferramenta de inclusão social, porém encontra desafios. Aí você coloca aquela citação que tem a ver com o seu tema para começar a sua redação. Dani, como é que eu vou saber todas essas informações? Estudando, lendo, se atualizando, entendeu? Poxa, esse tema aqui eu não tô lembrando de nenhuma referência histórica, mas teve aquela situação que aconteceu que dá para eu colocar.
esse tema aqui eu não tô lembrando de nenhum dado estatístico. Ah, mas teve aquele filósofo, né? Aquele médico, aquele escritor, aquele autor, aquele músico, compositor que falou isso, que cabe muito bem para esse tema. Então, dessa forma, a gente vai conseguir montar uma introdução. Eu deixei na folhinha de vocês um exercício, né, uma proposta de redação para vocês treinarem em casa, sem pressa, sem se pressionar. Uma coisa que eu acho muito válido também é que neste momento a gente está aprendendo. Então não tem problema você pesquisar no Google, você trocar uma ideia com seu colega, né? Você fazer o seu repertório sociocultural crescer, não tem problema nenhum. Não fica se torturando, fazendo a redação em casa com cronômetro. Ah, eu tenho 1 hora para fazer a redação, não vou olhar para nada, porque aí você não sabe nada sobre esse tema. Se esse tema cair no dia da prova, você não estudou ele, você vai continuar não sabendo nada. Então, estuda, procure, pesquise, faça rascunhos, não tem problema nenhum. Mais pra frente, a gente vai ter momentos para treinar o tempo, né? Para fazer simulados, para treinar a prova. Agora é o momento de você ampliar o seu conhecimento. São muitas informações, depois a gente vai falar sobre coesão textual, desenvolvimento. E o principal, galera, redação é técnica, é estudo. É saber as funções, apresentar o tema e a tese, é saber o que é um tema, é saber o que é a tese. Da mesma forma que você estuda para matemática, química, você vai estudar para redação. Não tem essa. Ah, eu não sou bom em redação, eu sou péssimo em redação, eu não sei escrever, eu não consigo escrever. Vocês são falantes desta língua. Então, vocês têm a capacidade de conseguir produzir um bom texto. Acreditem no potencial de vocês, porque vocês são capazes de produzir um bom texto. Combinado? Redação não é bicho-papão, não é para quem tem dom, na verdade. É para quem estuda, para quem treina, que aí o sucesso é inevitável. Tá bom, gente? Façam um exercício, qualquer coisa, deixa um recadinho aqui nos comentários, manda um recadinho no grupo que a Carol passa pra mim e a gente vai se falando. Até a próxima, tá? Um beijo, saudade de vocês!